Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Ó, façam isso aí também, hein? Tarefa de casa. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Vamos já anotar algumas coisas aqui, então. Eu vou fazer um desenho. Então, ele disparou o cronômetro. É bom vocês também criarem esse hábito de fazer os desenhos, porque ajuda a esquematizar o que está acontecendo, tá? Então, aqui ele disparou o cronômetro, certo? Quando o carro alinhou com a traseira do caminhão, e ele travou o cronômetro quando a parte de trás do carro alinhou com a frente do caminhão, certo? Então é basicamente isso daqui, tá? Então, disparo do cronômetro e travamento do cronômetro, tá? Então, disparo nesse ponto, travamento nesse ponto. E ele encontrou um tempo de 8,5 segundos daqui até aqui. Continuando a leitura da questão. Em seguida, considerando a informação contida na figura, então na figura fala que o caminhão tem 30 metros, certo? O caminhão aqui ele tem 30 metros de comprimento. E sabendo que o comprimento do carro era 4 metros, 4 metros é o comprimento do carro. Certo? E que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo. Então vejam que se a velocidade permaneceu constante e é uma reta, como ele fala, então é um MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante igual a 30 metros por segundo, tá? Então aqui eu vou colocar a velocidade do carro, 30 metros por segundo. Ele quer saber a velocidade média do caminhão. Então, velocidade média do caminhão. Isso é que ele quer saber. Certo? Bom, o primeiro ponto dessa questão que diferencia um pouco de outras é que, nesse caso, você está considerando as dimensões dos objetos envolvidos no movimento. Porque, de forma geral, a gente considera os objetos que estão em movimento como um ponto, algo sem dimensões, ou com dimensões desprezíveis, tendo em vista as distâncias envolvidas. Por exemplo, quando a gente faz algum cálculo do tipo um foguete que sai da Terra e vai até a Lua, por exemplo. A gente considera o foguete como um ponto, algo sem dimensões. Por quê? Por que essa consideração é válida? Porque as distâncias envolvidas no movimento, nesse exemplo que eu estou dando, a distância Terra-Lua, ela é muito superior que a dimensão do foguete em si, do objeto em si. Então você pode desprezar ela em comparação com as distâncias envolvidas no problema. De forma que, no geral, você acaba considerando os objetos como pontos materiais, sem dimensões. Diferente desse caso,
né? Nesse caso, você vai precisar considerar as dimensões dos veículos. Então, 4 metros para o carro e 30 metros para o caminhão, tá? Bom, primeiro ponto, pessoal, é o seguinte. Com a informação da velocidade do carro e o tempo que durou a ultrapassagem, você consegue determinar qual a distância que o carro percorreu nesses 8,5 segundos que duraram a ultrapassagem. Como é que você faz? Definição de velocidade. Certo? Se eu isolar o ΔS aqui, eu vou ter velocidade vezes ΔT, que vai dar 30 vezes 8,5, que dá, eu vou fazer aqui, ó. Lembra que na prova você não tem calculadora, então você tem que fazer tudo na mão. 3, 5, 15, subiu 1, 8, 24, 25. Uma vírgula, então cortou aqui. 255 metros. Então, essa é a distância que o carro percorreu nesses 8,5 segundos. Tá? Bom, aqui que entra a grande sacada dessa questão, que é a seguinte: você precisa ter como referência um ponto fixo do carro. Então, por exemplo, a parte da frente do carro, ou a parte de trás, ou a parte do meio, algum ponto específico do carro precisa ser sua referência fixa. Por que eu estou querendo dizer isso? Se o nosso cálculo aqui deu 255 metros, está indicando que esse ponto, a parte da frente do carro, andou 255 metros. Então, em outras palavras, esse 255 metros é a distância daqui, da parte da frente do carro, até a parte da frente do carro nesse ponto, né, no momento final da ultrapassagem. O que equivale a dizer que também é a distância, esse 255 metros, é a distância daqui da parte de trás do carro até a parte de trás do carro aqui, certo? Então, 255 do verdinho até o verdinho, 255 do vermelho até o vermelho, certo? Então, você tem que manter um ponto fixo de referência no objeto. Bom, então a gente sabe que o carro andou 255 metros. Isso daqui até aqui. Quanto que o caminhão vai ter andado nesses mesmos 8,5 segundos? Por quê? Para eu poder calcular a velocidade do caminhão, velocidade média do caminhão, eu vou ter que saber o ΔS, o quanto ele andou, e o ΔT que eu já tenho, que é 8,5 segundos. Então, em outras palavras, o que me falta aqui é achar o ΔS, o quanto o caminhão andou nesses 8,5 segundos. Como é que eu faço isso? Bom, de novo, vou ter que manter uma referência fixa no caminhão, certo? Então, por exemplo, a parte de trás do caminhão vai ser minha referência. Se eu tomar a parte de trás do caminhão como referência, como é que eu vou saber quanto ele andou? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 255 metros, é desse ponto vermelho até esse ponto vermelho, ou seja, frente do carro até frente do carro, 255 metros. Quanto que o caminhão andou então? Ó, eu vou ter que... até aqui, ó, quanto o caminhão andou, considerando a parte de trás dele, certo? Então vai ser o quê? 255 menos 4. Então já dá 251. Menos 30, 221. Então a distância que o caminhão percorreu nesses 8,5 segundos vai ser 221 metros. Tá? Se você considerasse a frente do caminhão, você vai ver que vai dar a mesma coisa, né? Porque, ó, considerando a frente do caminhão, você vai ter que fazer 255 menos 4, então dá 221, menos esses 30 aqui, ó. Tá? Porque ele está saindo daqui agora, que vai dar de novo 221. Então, o que é importante? Que você considere um ponto fixo no objeto, para você ter ele como referência
para você julgar qual a distância que o ponto percorreu. Tá? Agora, então, que eu sei o quanto o caminhão, né, andou, qualquer ponto do caminhão andou 221 metros. Então, eu posso dizer que o caminhão como um todo andou 221 metros. Agora sim, eu posso calcular a velocidade média dele. Como é que vai ficar? 221 por 8,5. Vamos fazer o cálculo aqui, né? Lembrando, o primeiro passo na divisão é você igualar o número de casas depois da vírgula. Daí você pode cortar a vírgula. 221 dividido por 85. Vão dar 2. 2, 5, 10. Para 11 sobe 1. 2, 8, 16. 17. Para 22. E aqui 510 por 85 vai dar 6. 5, 6, 30. 6, 8, 48. Mais 3, 51. 26 é o resultado dessa divisão. Por que metros por segundo? Esse 221 está em metros e 8,5 em segundos. Então, metros por segundo. Tá? Então, esse é o resultado. Resposta alternativa D de dado. Diz assim, numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se larga de um viaduto para cair dentro de sua caçamba. A velocidade V do caminhão é constante e o dublê inicia sua queda a partir do repouso, de uma altura de 5 metros da caçamba, que tem 6 metros de comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba, mas a velocidade real V do caminhão poderá ser diferente e ele cairá mais à frente ou mais atrás do centro da caçamba. Considerando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para que o dublê caia dentro da caçamba, v pode diferir da velocidade ideal em módulo, no máximo. Bom, então vamos fazer o desenho da situação, né? Você tem aqui um caminhão com uma caçamba. Tá? Então, aqui tem um caminhão com uma caçamba, né? Aqui é a caçamba, tá? E você tem um dublê que ele vai se largar aqui do viaduto. Então, é uma queda livre, né? Ele vai dar um passo aqui para frente e vai cair em queda livre. E a ideia é que ele caia na caçamba, tá? Ele fala que essa velocidade do caminhão, ela é constante, certo? E fala que essa diferença de altura, aliás, essa altura, né, essa distância entre a caçamba e o viaduto aqui é de 5 metros, certo? Além disso, ele fala que a caçamba tem 6 metros de comprimento. Tá? Então, tudo isso a gente tira do enunciado. E o g é igual a 10, que é o nosso padrãozão. Bom, o que ele está te perguntando no fundo? Bom, ele fala que a ideia é que o carinha caia exatamente no centro da caçamba, né? Só que a velocidade do caminhão ela pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Ou seja, se o caminhão for um pouco mais rápido, o carinha vai cair mais para trás da caçamba. Se o caminhão for um pouquinho mais lento, o carinha vai cair aqui mais para frente da caçamba. O problema é, se ele for muito rápido, o cara cai fora da caçamba. E se ele for muito lento, o cara vai cair aqui, sei lá, em cima do motorista aqui ou na rua. Então, o que ele está te perguntando é, essa velocidade V, que é a velocidade que o carinha cairia bem no meio da caçamba, quanto que ela pode variar, né? Para mais e para menos, né? Para mais e para menos. Quanto que ela pode variar, certo? Para a gente poder definir isso, a gente tem que lembrar então aqui que é uma queda livre, certo? O carinha vai cair em queda livre. Quanto tempo que ele vai demorar até cair aqui na caçamba?
Esse tempo que ele vai demorar para cair na caçamba depende apenas da altura de queda, certo? Como é uma queda livre, então é quando a velocidade inicial é zero, porque ele não vai dar um pulo para baixo, ele simplesmente vai se soltar. Então a velocidade inicial é zero. E uma queda livre, lembrando, é um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade varia e você tem uma aceleração constante, que é o nosso G. Certo? Beleza. Nesses casos, pessoal, talvez um dos primeiros passos que vocês tenham que fazer é estabelecer uma referência. Em que sentido? Estabelecer se você vai considerar positivo para cima ou positivo para baixo. Tanto faz, desde que você mantenha a coerência. Tá? Vamos, por exemplo, escolher positivo para baixo. Então, o que seria escolher positivo para baixo? Equivale a afirmar que aqui é um zero, né? E a minha referência, né, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria os 5 metros. Certo? Então, e o G, como eu escolhi o positivo para baixo, o meu G, ele seria positivo. Se eu escolhesse positivo para cima, lembra que a gravidade é sempre para baixo, daí o G seria negativo. Então, vai muito da forma que você escolhe o seu sistema de referência, se é positivo para cima ou para baixo. Tá? Bom, a informação que ele te dá aqui é uma informação de distância. Ele vai cair 5 metros. E o que você quer calcular é o tempo de queda. Lembrando lá das 3 equações do MRUV, né, o sorvetão, o Vivoati e o Torricelli, a única que envolve distância, né, ΔS, e tempo é a equação horária do MRUV, ou seja, o sorvetão. Tá? Então seria assim, ó, posição final. Se aqui é o meu zero, a posição final vai ser 5, né, onde ele está lá no final do movimento. Então seria 5 igual, posição inicial 0, velocidade inicial é 0, ele se soltou, então seria 0 vezes t. A aceleração é a gravidade. Como eu estou considerando para baixo positivo, a gravidade é positiva, é um mais 10. T ao quadrado, que é o que eu quero achar, né, o tempo, dividido por 2. 0 vezes t zerou, então aqui zerou, aqui é 0. Então ficou 5 igual a 10 dividido por 2, 5 vezes t ao quadrado. Ou seja, t ao quadrado igual a 1, raiz quadrada de 1 vai dar 1. Certo? Então, tempo 1 segundo. Significa que o intervalo de tempo que ele demora para cair é de 1 segundo. Para cair do viaduto até a caçamba vai ser 1 segundo. Certo? Então, pensando assim, ó, nesse 1 segundo que ele tem para cair, se ele cair aqui mais para frente da caçamba, beleza. Se ele cair mais para trás da caçamba, beleza. O que não pode é cair fora, né? Então, pensa assim, se eu dividir a caçamba em 2, eu vou ter 3 metros aqui e 3 metros aqui, né? Então, considerando esse meu ponto de referência, que é o ponto central, onde a gente quer que o carinha caia. Como ele vai ter 1 segundo para cair, esse ponto central da caçamba, nesse 1 segundo, ela vai poder andar no máximo 3 metros. Porque se andar um pouquinho mais que 3 metros, o carinha cai fora. E se andar um pouquinho menos de 3 metros, o carinha cai aqui antes da caçamba. Tá? Então, significa o quê? Se eu considero a velocidade v do caminhão, eu vou usar simplesmente a definição de velocidade.
É V igual a delta S delta T, tá? Bom, a distância, né, aqui seria 3 metros, tanto para mais quanto para menos, em 1 segundo, que é o tempo de queda do carinha. Em outras palavras, a velocidade V que o caminhão tem lá, sei lá, 30 metros por segundo, ela pode ser até 33, né? Se ela for 33, o carinha vai cair bem aqui, né, no finalzinho. E pode ser 27, né, uma margem aí de mais 3 e menos 3 metros por segundo. Se fosse 27, o carinha cairia nessa borda aqui, tá? Agora, se fosse, supondo que a velocidade do caminhão fosse 30, se fosse 34, já era, o carinha caía fora. Se fosse 26, o carinha caía antes da caçamba, tá? Bom, então basicamente o que a gente tem é a alternativa B de bola, é a correta, tá? V pode deferir da velocidade ideal em módulo, no máximo, 3 metros por segundo. Ou seja, em módulo no sentido de pode ser tanto positivo, né, mais 3, quanto negativo ser menos 3 em relação ao ideal, que é o carinha caindo no meio da caçamba.